Olá pessoal, hoje 6 de julho de 2020, estamos de volta para continuar a nossa conversa sobre geografia do Brasil e o ensino da geografia do Brasil como um conteúdo importante dentro desse processo todo. Antes de a gente entrar nesse assunto propriamente dito, vou lembrar aqui e depois no final repito que amanhã pela manhã é terça-feira, e portanto temos podcasts, e esse podcast de amanhã é com o Charles da França, lá da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, trabalha na Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo, um grande amigo de muitos e muitos anos, décadas na verdade, e que tem uma reflexão extremamente interessante sobre a história da geografia brasileira. Imperdível, realmente imperdível. Muito bem. Retomando aí a discussão do vídeo passado, estamos frente à discussão sobre a fábrica. O grande problema é, se afirmamos que a fábrica é determinante na constituição, na definição da geograficidade do mundo e da geograficidade do Brasil, e que, de alguma maneira, ela está por trás da constituição das grandes metrópoles, mas também não tem como esquecer o seu papel na constituição, inclusive, de pequenas cidades, de pequenos vilarejos, dos grandes centros de produção agrícola, dos pequenos centros. Bom, de alguma maneira, a fábrica, enquanto instituição, enquanto sistema, enquanto um processo, ela é definitiva da maneira como foi se construindo, se constituindo, se espalhando, se consolidando a vida no mundo como um todo e no Brasil, sem dúvida nenhuma. Por que isso? Do que é que nós estamos falando? Bom, nós estamos falando do fato de que, diferentemente do mundo até o século XVIII, até o século XVII, onde as cidades no Brasil, no caso, estavam absolutamente voltadas para o comércio, para a presença e para a residência das elites proprietárias latifundistas e de seus escravos ou das populações que davam de alguma maneira alguma sustentação a essa formação, porque na verdade éramos um país agroexportador, ou então a exploração de minérios também voltada para a Europa, e de alguma maneira a ideia de cidade, seja no Brasil, seja na Europa, ela está muito ligada aos processos do mercantilismo e ainda carregam profundas raízes relacionadas então ao período anterior ao capitalismo mercantil, que é o feudalismo, ou então até mesmo a ideia das cidades, das grandes cidades como Atenas, Esparta, como Roma, como essas coisas todas. De alguma maneira, as cidades até o século XVIII, XVII, XVIII eram cidades muito mal estruturadas, assim, com uma grande quantidade de pessoas, algumas delas, como Lisboa, Londres ou Paris, mas muito miseráveis, com muito problema de saúde pública, com muita dificuldade de sobrevivência, e estavam muito associadas à própria existência das cortes, a existência então de uma base de sustentação que estava relacionado às formas de poder de Estado, às formas de poder dos grandes nobres, que por sua vez estavam vinculados à produção agrícola e coisas desse tipo. Ou então ao mercado que tinha sido criado com a expansão das grandes potências europeias, como Portugal e Espanha, na constituição das colônias na América, em algumas costas africanas, o mercado de escravos, tudo isso que a gente já leu em livros de história. Acontece que a presença da fábrica ela muda substancialmente tudo isso, porque a presença da fábrica ela agrega na cidade não só as elites e suas bases de sustentação e reprodução, mas ela também vai agregar aquele trabalhador, aquele indivíduo que vai para produzir, aquele indivíduo que até um determinado momento da história, quando se pensava no seu trabalho manual e tudo mais, estava diretamente associado ao campo. Neste momento ele se desloca para a cidade
para ser muito mais do que um proprietário ou aquele que dominava um determinado ofício, um sapateiro, um alfaiate, seja lá o que for, para ser um operário fabril. A fábrica, à medida em que ela se constitui, ela define então a agregação de milhares e milhares de pessoas, a disponibilidade de milhões e milhões de mercadorias, a redefinição da produção das matérias-primas, do que é matéria-prima, do papel do carvão, do papel do ferro, do papel dos minérios de uma maneira geral, da forma como tudo isso se organiza e o papel, portanto, das cidades. Nesse sentido, uma das questões fundamentais que é colocada para a fábrica é que a fábrica produz mercadorias em escala. E ao produzir mercadorias em escala, precisa estabelecer formas de consumo em escala, formas de transporte em escala, e assim sucessivamente. Nesse sentido, a fábrica ela vai construindo um certo conjunto de hábitos, um certo conjunto de estruturas, um certo conjunto que vai definir então a vida do mundo, de toda a humanidade, de uma forma mais periférica, mais centralizada, mas de toda a humanidade, a partir fundamentalmente da expansão colonial europeia sobre o continente africano, que era o que restava já no século XX. O que nós não podemos deixar de lado é que no caso da fábrica, a fábrica ela é uma especialidade de trabalho. A fábrica divide, tecnicamente os trabalhadores. Existe aquele que é o ferramenteiro, que praticamente já não existe mais, existe o torneiro mecânico, como no caso do Lula, existe uma série de outros profissionais que vão aparecendo e desaparecendo à medida em que as capacidades e as condições técnicas da própria fábrica e das suas máquinas vão se estabelecendo. Talvez uma fonte inesgotável de reflexão, de deleite, não é? Também do ponto de vista imagético, do ponto de vista da arte, seja o filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, onde de alguma maneira já estava colocada a questão da linha de produção, da repetição do trabalho, que cada um dos seus trabalhadores, dos seus operários devem executar, mas também já aparece ali algo que viria a ser o tal do robô, quando se imagina uma máquina que vai servir e colocar comida na boca do operário e assim por diante. É algo estupendo, Charlie Chaplin é algo estupendo, mas não é o Charlie Chaplin o nosso assunto de hoje. O nosso negócio é saber, então, que a fábrica em si é um processo. E, portanto, por ser um processo, ela é um lugar. Ela possui uma determinada dinâmica. E dentro desse processo, cada operário, cada máquina, cada parede, cada linha de produção está diretamente associado umas às outras no processo que é essa dinâmica. E, nesse sentido, agrega pessoas que precisam morar, que precisam comer, que precisam se deslocar, pessoas que vão se organizando no formato da própria fábrica, porque esta é a organização que vai obrigar, desde as grandes reformas, como a reforma do Haussmann em Paris, e a reconstrução de Londres, a reconstrução ou a construção de Nova York, o processo que provoca, então, um conjunto de reformas na cidade do Rio de Janeiro, a redefinição do papel de São Paulo, não só pela expansão do café, mas fundamentalmente porque a partir de um determinado momento São Paulo passa a ser um centro fabril e nesse sentido então uma parte considerável do processo migratório se agrega em torno desse sistema e vai tornar então São Paulo a grande metrópole que acabou se tornando. Então, nesse sentido, uma coisa vai se agregando à outra. E quando nós olhamos a planta da fábrica e vamos para as ruas olhar a fiação que está pregada, está esticada nos postes, cada um dos semáforos que permite que num determinado momento passe
um conjunto de veículos que vem de uma via e depois o outro conjunto que vem de outra via, tudo isso, de alguma maneira, está diretamente associado à lógica do funcionamento fabril. O que é, então, tudo isso que nós estamos colocando? Eu coloquei aqui, para não esquecer, em primeiro lugar, existe, do ponto de vista da fábrica, uma divisão técnica do trabalho. Uma divisão técnica que é interna a ela, mas também é uma divisão técnica que faz parte de um grande sistema. As fábricas de automóveis não produzem necessariamente vidros para as nossas janelas. As fábricas de vidros não produzem, não sei, tijolos. E de tijolos também não produzem encanamentos, e assim sucessivamente. A própria existência dos produtos, a necessidade desses produtos, vai se colocar também como uma especificidade de cada um desses processos produtivos. E cada um deles vai requerer para si mesmo uma determinada fábrica, um determinado tipo de operário, uma determinada maneira de organizar o trabalho, uma determinada forma de tirar tudo isso que está sendo produzido e colocar pelas ruas afora para que cheguem nos shopping centers, nas lojas, que cheguem nas nossas casas. Mas não é só isso, porque as nossas casas também estão organizadas para isso. Se ali, em cada uma das paredes das nossas casas, não tivesse uma tomada elétrica, não haveria como comprar geladeiras, como comprar televisores, como fazer um rádio funcionar, ou então colocar para funcionar o nosso computador, que por sua vez precisa de uma rede de internet para que você possa ver o vídeo que vem do canal do YouTube e poder então ficar endoidando com a geografia. E isso tudo vai mudando todo o ritmo, porque, se as pessoas até por volta dos anos 50, 60, até 70, quando queriam se encontrar, iam para as ruas, iam passear pelas calçadas, iam olhar uns para os outros, iam ver se conseguiam algum namorado, alguma namorada, alguma coisa parecida com isso. Hoje em dia, esses canais estão associados ao computador. Já quase não vamos aos cinemas, ou já houve época em que praticamente os cinemas de rua, quase todos abriram falência e coisas do gênero. Por quê? Porque estamos individualizados, estamos nos reunindo com milhões de pessoas ao mesmo tempo, mas não conhecemos essas pessoas, porque todos nós estamos vendo somente, e o que nos identifica é ver a mesma telenovela, o mesmo produto, a mesma questão dentro de uma estrutura que tudo tem a ver com a lógica da fábrica. A grande questão é que dentro da fábrica ou fora dela, nos inserimos dentro de um processo. E por pertencer a um determinado processo, nós pertencemos a um determinado lugar. E é isso que define, de alguma maneira, a nossa geografia. Porque a geografia é aquela ciência que nos permite reconhecer o onde estamos dentro dos processos. Essas questões é que são fundamentais. Então, a grande questão não é saber se lá naquela cidadezinha com 2, 3 mil habitantes, lá pelo sertão de sei lá onde, se lá tem fábrica. Não. O que nós sabemos é que lá tem uma placa de trânsito, que lá algumas das ruas são asfaltadas, que lá pode ser, e muito provavelmente, tem até um semáforo, tem uma escola, tem uma farmácia, tem um boteco na esquina que vende cachaça, que é produzida em outro lugar, onde as garrafas são produzidas também em outro lugar. E nesse sentido todo é que a fábrica ela existe e ela determina e ela vai ser vista na paisagem. Não necessariamente olhamos a fábrica na paisagem no formato da estrutura produtiva propriamente dita, mas podemos olhar a fábrica na paisagem no formato do próprio mercado, no formato, então, daquilo que estabelece a circulação geral de mercadorias. Não se enganem. Países inteiros colocaram as fábricas para fora, mas o mundo não tem como viver sem a produção. Não vivemos somente da informação. Nós precisamos de arroz, feijão, roupa, cadeiras, televisores, computadores, papéis, sabonetes, pasta de dente, óculos.
Bom, nós precisamos de coisas, e essas coisas não são mágicas que nascem dentro do processo único e exclusivo da informação. Elas existem dentro de um processo de trabalho que organiza, de alguma maneira, a própria existência da vida. E é nesse sentido, então, que as próprias cidades brasileiras vão tomando a sua conformação. É nesse sentido que a existência, então, das nossas minas de cobre, das nossas minas de ferro, das nossas minas de carvão, de nióbio, seja lá o que for, essas coisas vão tomando determinadas conformações. E é justamente nesse sentido que este ferro vai virar aço, que esse aço vai virar trator, e que este trator vai recolocar, redefinir do ponto de vista do patamar tecnológico a própria ordem de como se planta, de como se colhe, de como se consome, de como milhões e milhões e milhões de toneladas de soja são produzidas no Brasil para não serem consumidas no Brasil. Então, nesse sentido, a ideia da fábrica é algo muito mais amplo do que a ideia que está colocada de alguma maneira restrita a uma fotografia, né, desta ou daquela fábrica, deste ou daquele produto, mas ela aparece enquanto um sistema. O sistema fabril organiza o mundo do capitalismo. É nesse sentido, então, que o sistema fabril, no seu sentido mais efetivo, organiza igualmente a geografia brasileira, independentemente do fato de que grande parte das nossas elites ainda reproduzem, ainda defendam, ainda imaginem que vivem no mundo do escravismo, no mundo da agroexportação e do latifundismo do século XVII e XVIII. Mas, na verdade, esses discursos são absolutamente anacrônicos. Os seus formatos, na verdade, são impeditivos do ponto de vista do próprio desenvolvimento da chamada sociedade capitalista e da maneira como nós entendemos a necessidade dessas elites de acumular riqueza, de acumular lucro e, portanto, de explorar trabalho. É dentro deste contexto todo que se organiza a nossa geografia. E esta geografia é a geografia da sociedade brasileira no contexto, obviamente, da sociedade capitalista. Bem, amigos, segunda-feira que vem tem mais. Vamos continuar discutindo a ideia de fábrica e vamos entrar um pouquinho mais na ideia de como fazer exercícios, como fazer mapas e como ensinar isso para crianças de 10, de 12, de 15, de 20, de 80 anos. Vamos lá, tenham todos uma ótima noite, espero que continuemos juntos aqui na nossa conversa, vão aí fazendo o que tem de fazer, e amanhã teremos então no canal Conversas Radicais, lá no nosso podcast, a nossa entrevista com Charles da França. E aí vocês vão descobrir o que é que esse pesquisador, esta figura extremamente interessante, descobriu e está refletindo sobre o próprio desenvolvimento do discurso geográfico brasileiro. Até amanhã, não percam. Um abraço a todos e muito obrigado.